Se você achava que a geopolítica do Oriente Médio já era um terreno complexo, prepare-se. O que vou te contar hoje parece saído diretamente de um filme de ficção ou de um livro de Tom Clancy, mas aconteceu de verdade, e os detalhes acabam de vir à tona. Relatórios explosivos divulgados recentemente pelo Wall Street Journal, citando altas autoridades de inteligência da Rússia, revelaram uma operação clandestina impressionante. Israel construiu secretamente uma base militar em pleno deserto do Iraque. Objetivo: servir de trampolim logístico para uma campanha aérea massiva contra o Irã. Como detetives da geopolítica, nosso papel aqui hoje é cruzar os fatos, conectar os pontos e entender como esse posto avançado nas sombras quase desencadeou uma crise internacional sem precedentes e que resultou na morte de soldados locais que chegaram perto demais da verdade. Pega seu café, se inscreve no canal e vamos direto ao dossiê. Para entender o tamanho dessa audácia, a gente precisa olhar para um mapa. Olhe a distância. O território do Irã fica a mais de 1.600 quilômetros de Israel, em uma guerra aérea de alta intensidade. A distância é o seu pior inimigo. Pense comigo. Caças modernos precisam de reabastecimento constante. Além disso, se um piloto for abatido a essa distância em território hostil, uma missão de resgate se torna quase impossível de ser realizada a tempo. A logística tradicional inviabilizaria um ataque prolongado. Foi exatamente para resolver essa equação matemática e militar que a base secreta foi instalada no deserto iraquiano. E o timing foi cirúrgico. Ela ficou pronta pouco antes da massiva campanha aérea contra o Irã, iniciada no final de fevereiro. Mas o que funcionava de verdade dentro desse complexo escondido nas areias? De acordo com os documentos vazados da inteligência americana, a base operava em 3 frentes principais. Primeiro, como um hub logístico, funcionava como um ponto estratégico para apoio técnico e reabastecimento tático rápido da Força Aérea Israelense. Os jatos atacavam e podiam parar para respirar sem voltar todo o caminho para casa. Segundo, como base de operações especiais, era o abrigo perfeito para comandos de elite de Israel em solo, prontos para missões de sabotagem ou infiltração. E terceiro, como centro de busca e resgate SAR. Equipes altamente treinadas ficavam de prontidão 24 horas por dia para resgatar pilotos israelenses caso fossem abatidos no espaço aéreo vizinho. E aqui entra o detalhe mais polêmico: o fator Washington. Os Estados Unidos tinham pleno conhecimento da existência dessa instalação. A inteligência americana monitorava de perto o posto avançado que operava nas sombras de um território que, teoricamente, é soberano: o Iraque. Só que toda operação secreta, por mais tecnológica que seja, tem um calcanhar de Aquiles: o fator humano. E no início de março, o disfarce perfeito dessa base começou a ruir por causa de um detalhe completamente corriqueiro. Do dia a dia no deserto, um pastor local navegando pelas dunas com seu rebanho notou uma atividade militar incomum. Ele viu voos rasantes de helicópteros militares avançados, onde por direito não deveria haver nada além de areia e vento. Desconfiado, o pastor alertou as autoridades locais. Uma patrulha do exército iraquiano foi imediatamente enviada para investigar aquele quadrante isolado. E o que aconteceu a seguir foi um violento choque de realidade. Ao se aproximarem do perímetro de segurança da base secreta, os soldados iraquianos não foram recebidos com avisos ou pedidos de identificação. Eles foram recebidos com fogo pesado, letal e coordenado. O confronto foi rápido, mas devastador. Um soldado iraquiano foi morto e outros 2 ficaram gravemente feridos. As forças que defendiam a base recuaram rapidamente sob a cortina da noite, mas na pressa deixaram para trás rastros inegáveis: tecnologia de ponta e armamento de fabricação estrangeira.
A descoberta gerou uma crise diplomática imediata. Inicialmente, o governo do Iraque apontou os dedos diretamente para os Estados Unidos, já que as evidências mostravam militares ocidentais operando completamente fora do radar oficial de Bagdá. A frustração do comando iraquiano ficou nítida nas palavras do Tenente General Qais al-Muhammadawi, vice-comissário do Comando de Operações Conjuntas do Iraque. Aparentemente, havia uma certa força em terra antes do ataque, com apoio aéreo, operando além das capacidades de nossas unidades. Essa operação imprudente foi realizada sem coordenação ou aprovação, e as revelações sobre essa campanha aérea de 5 semanas, onde jatos israelenses usaram o Iraque de trampolim para milhares de ataques, menos abriram uma verdadeira caixa de Pandora e um debate feroz em Washington. A pergunta que todos faziam nos bastidores era: até que ponto os Estados Unidos da América estão sendo arrastados para uma guerra que não é deles? A crise foi tão profunda que provocou a renúncia de Joe Kent, ex-chefe antiterrorismo dos Estados Unidos, em sinal de protesto. Kent saiu disparando acusações graves. Segundo ele, as agências americanas sabiam perfeitamente que o Irã responderia atacando bases dos Estados Unidos da América e tentando fechar o vital Estreito de Hormuz. Nas palavras de Kent, a narrativa de Israel sobre a urgência da ameaça iraniana acabou prevalecendo em Washington, forçando os Estados Unidos da América a apoiar uma dinâmica de guerra, mesmo com relatórios de inteligência indicando que Teherã não estava construindo ativamente uma arma nuclear naquele momento. Por outro lado, a ala mais dura do governo americano rebate veementemente essa ideia de que Washington seja um fantoche nas mãos de Tel Aviv. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, defendeu publicamente a postura do governo de Donald Trump. Hegseth afirmou que a premissa de que Benjamin Netanyahu arrastou a América para o conflito é falsa. Para ele, cada passo dado no deserto seguiu de forma estrita os interesses estratégicos de segurança nacional dos próprios Estados Unidos. Até o momento em que este vídeo está sendo gravado, as forças de defesa de Israel mantêm o tradicional protocolo de silêncio e preferiram não comentar as revelações do Wall Street Journal. Mas a verdade é que as evidências deixadas para trás no deserto e o racha no alto escalão de Washington entregam o óbvio. No cenário do Oriente Médio moderno, as fronteiras geográficas tornarem-se linhas meramente imaginárias, quando o assunto é a projeção de poder militar e a sobrevivência de um Estado. A descoberta dessa base fantasma prova que a guerra contemporânea não é feita apenas por satélites invisíveis e mísseis balísticos intercontinentais cruzando a estratosfera. Ela ainda depende do controle físico de territórios improváveis e de operações clandestinas feitas bem debaixo do nariz de governos soberanos. A grande pergunta que fica para os próximos capítulos deste dossiê, e que eu quero que você responda aqui nos comentários, é: como o Iraque vai reagir a essa violação escancarada de seu território agora que todas as cartas foram colocadas na mesa? Comente aqui embaixo a sua visão. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se curtiu essa análise detalhada, e se inscrever para não perder os próximos desdobramentos da geopolítica mundial. Até a próxima, investigadores. Valeu!